Esse vídeo vai nos indicar qual será o destino final de todos os mortos. Poderá ser o céu para alguns, ou poderá ser o inferno para outros. Pense nisso, meus amados. Tiago, capítulo 1, verso 9 até o 11. Olá, gente! Pastor Dr. Luiz de Matos gravando o vídeo de número 6 do nosso estudo sobre a morte que espera a todos nós. Meus amados, encerramos o vídeo anterior dizendo que existe dois destinos eternos, a saber, a vida eterna no paraíso ou a vida no sofrimento eterno. Amados, o livro do Apocalipse indica o destino de alguns grupos de pessoas que eventualmente se mantêm longe de Deus. Eu vou ler aqui no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Atenção, meus amados, eu vou fazer uma leitura da Bíblia Sagrada, ok? No último livro da nossa Bíblia, capítulo 21, no verso 8. Lá está escrito assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meus amados, só se engana quem quer ser enganado, ok? Nossa Bíblia é muito clara e contundente. Incrédulos, abomináveis e etc, 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 meus amados, não irão para o céu. Não importa se são bonzinhos, não importa se são honestos, não importa se fazem caridade, a ida para o céu está vinculada ao sacrifício da cruz do Calvário e não da nossa maneira de viver. Jesus foi muito claro: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, já passou da morte para a vida e não entra em condenação. Ok? Salvação tem a ver com a aceitabilidade do perdão de Deus. Salvação tem a ver com entrarmos pela porta da graça. Ok? Aí está então uma lista enorme de pessoas, de grupos de pessoas que não entrarão no céu se não entrarem pelo processo redentor, buscando o perdão de Deus e, portanto, a vida eterna. Ok? Paulo, quando escreve a Timóteo, ele também fala sobre isso, meus amados. Ou seja, a Bíblia fala sobre estas coisas em duas situações diferentes. Uma no livro do Apocalipse e outra através do apóstolo Paulo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 9 até o 11, nós temos novamente grupos de pessoas que não entrarão no céu para viver eternamente com Deus. Ali em 1 Timóteo capítulo 1, verso 9 até o 11 está escrito assim: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados,
para os ímpios e pecadores, para os profanos e os irreligiosos, para os parricidas, para os matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Meus amados, olha, só não corre para Jesus, só não muda a sua maneira de viver quem não quer, porque os ensinamentos bíblicos são claros e categóricos. Para irmos para o céu, amados, temos que aceitar a Jesus como nosso Salvador, nascermos de novo e mudarmos a nossa maneira de viver, ok? O apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. 2 Coríntios capítulo 5, meus amados. A gente pode não saber com certeza, meus amados, quem vai para o céu, ok? Salvação é individual, mas podemos com segurança dizer quem não vai para lá, ok? Amados, não tem jeito de se escapar da morte, não, salvo pelo arrebatamento da igreja. Mas tem jeito sim de se garantir a nossa participação no reino de Deus, independentemente de passarmos ou não pela experiência da morte. Veja o que Jesus ensina em João capítulo 5, verso 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amados, a fé depositada na palavra de Deus permite que nós fujamos do inferno e possamos correr para os braços gloriosos e eternos do Senhor Jesus. Paulo ensina que somente o Evangelho, presta atenção, meus amados, olha aqui, esse esclarecimento é fundamental. Paulo ensina que somente o Evangelho tem poder para salvar. Somente o Evangelho concentra o poder da salvação. Romanos 1,16, onde Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Meu amado, Pedro ensina que fora de Jesus não há salvação. Não se iludam, meus amados, quem morreu na cruz foi Jesus, e ele fez isso para redimir as nossas almas da perdição eterna, ok? Isso acontece, amados, porque a salvação foi comprada e paga por Jesus na cruz do Calvário, ok? Atos capítulo 4, verso 12, registra o discurso de Pedro, onde ele diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos sermos salvos. Salvação, meus amados, só em Jesus, ok? Muitas pessoas creem e acreditam que A ou B, C ou D pode nos salvar, que A ou B pode servir de intermediário entre Deus e os homens. Mas, meus amados,
Jesus ensina em Mateus, capítulo 7, verso 21, que religiosidade não salva ninguém. E também a prática de boas obras também não salva ninguém. Honestidade também não salva ninguém. Isso é importante em termos da nossa vida social. Ok? Pronunciar o nome de Jesus também não é suficiente. Frequentar a igreja também não é suficiente. Nós temos que ter uma vida de relacionamento com Deus. Ok? Participar das atividades da igreja e ser bom pregador também não garante a nossa ida para o céu. Veja o que Jesus ensina e escreve João. Aliás, João não, é Mateus, no capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ok? Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Jesus, essa entrega tem que ser total. Jesus passa a ser o nosso dono e nós passamos a sermos ovelhas do seu pasto. Não se segue a Jesus de qualquer jeito e não se segue a Jesus da nossa forma. Jesus diz e registra Mateus capítulo 6, verso 24, que se alguém quiser segui-lo, precisa renunciar-se a si mesmo e ainda mais, tomar a sua cruz e segui-lo fielmente. Ok, meus amados? Vamos encerrar agora esse estudo dizendo: não temos como escapar da morte. Não temos, salvo o arrebatamento da igreja. Mas, meus amados, nós podemos fugir do inferno e nós podemos garantirmos a nossa vida eterna na glória com Jesus. Basta encontrarmos e seguir o caminho correto, aquele que conduz para a vida eterna, que é Cristo Jesus. Veja o que Jesus ensina e registra João, no capítulo 14, no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amados, por maior que seja a convicção de alguém com relação a garantir o céu, essa dádiva está tão somente nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pedro ensina que só existe um nome no qual podemos ser salvos. Já lemos Atos capítulo 12. Aliás, capítulo 4, versículo 12. Onde Pedro, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há nome entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Amados, estamos encerrando neste momento essa maratona a respeito da morte. Mostrando que existe dois conceitos de morte, o da física e o da perdição eterna, e deixando muito claro aqui que nós não conseguimos fugir da morte, mas podemos fugir do sofrimento buscando refúgio em Jesus. Ok? Lembrem-se, amados, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Proteção e segurança só em Deus. Proteção e segurança só em Jesus. E vida eterna, meus amados, é o Evangelho que pode nos proporcionar por ser o poder de Deus. Aleluia, para a salvação nossa.
Fiquem todos com Deus. Não esqueça do seu like, não esqueça de, quem ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Temos muita coisa para colocar aqui, gente, muita coisa, ok? E que Deus nos abençoe a todos e que nós possamos permanecermos andando firmes com Jesus. Podemos dizer amém, amados? Amém. Fiquem todos com É isso aí, meus amados. Esse foi mais um vídeo do nosso estudo sobre a morte espera a todos nós. Para você que assistiu esse vídeo até o final, espero que tenha sido instrumento de bênção e também uma advertência. Deixe aí o seu comentário. Não se esqueça de deixar o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e siga-nos nas redes sociais, meu amado. Os links estão aí embaixo. Obrigado. Deus abençoe a todos.